Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Python para engenheiros da Wiki. Nós estamos agora na terceira e última aula do módulo 3, que é o módulo que trata de vetores, matrizes, tabelas e dos pacotes NumPy e Pandas. Então, na primeira aula nós vimos uma pequena introdução ao uso de arrays, listas, sequências numéricas no Python. E na segunda aula nós vimos o pacote NumPy, para a criação de arrays, vetores e vetores multidimensionais que funcionam de forma similar a matrizes. E hoje nós vamos ver o pacote Pandas, que é um pacote muito utilizado para a criação não só de sequências, de arrays, similarmente a arrays, mas também principalmente para tabelas de dados, que são chamados data frames, que também são muito similares a planilhas de Excel, inclusive, ou também similares a muitas funções que existem na linguagem de programação R, para quem conhece. Então, assim como o NumPy, ele é um pacote, o Pandas é um pacote que ele precisa ser instalado, ele não vem nativamente com o interpretador do Python. Então, você vai instalar na sua máquina pelos mesmos procedimentos que a gente usava para instalar o NumPy, com pip ou com outro gerenciador de instalações. Ou se você está usando o Google Colab, ele vem também já pronto, já instalado para você poder usar. E, claro, o pacote tem que ser incluído no seu arquivo, no seu script.py, com o import, como está aí destacado em amarelo. E os principais tipos de objetos do Pandas são as séries, que são como os arrays lá do NumPy, são as sequências de variáveis, que aí não necessariamente vão precisar ser do mesmo tipo. Essa série que está sendo criada aí tem elementos que são inteiros na alimentação, na criação delas, e também esse objeto do tipo np.num, que é um not a number, um valor não numérico, um valor inválido. E aí ele automaticamente, como vocês podem ver o resultado da impressão na tela, ele está convertendo tudo para floats para poder se ajustar a esse formato do NumPy. E, a princípio, ele vai tentar observar o que você está alimentando na criação desse objeto do tipo série, series. Se você alimentar inteiros, como naquele segundo exemplo ali no final do slide, ele vai entender que essa lista 1, 2, 3 é uma lista de inteiros, com precisão de 64 bits. E além dos números e strings que a gente tem normalmente, e claro, dos formatos do NumPy, o Pandas também tem outros formatos de variáveis, tais como datas, horários, que torna ele bem similar mesmo a um Excel, no caso das datas, você pode criar uma lista, uma série de datas, usando essa função dateRange, para a qual você alimenta uma string com os valores da sua data no formato ano, com 4 algarismos, mês e dia, e esse argumento periods, que é o número de elementos da sua lista, que vai determinar também o passo de elementos de datas na sua lista. Então, como eu estou usando aí 5, ele vai contar 5 dias a partir dessa data inicial que eu forneci de 1º de janeiro de 2021. Então, note que, como está destacado aí na impressão na tela, essa lista, datetime index, ela tem como tipo das variáveis, está marcado esse datetime com precisão de 64 bits. Então, é um tipo específico para essa variável que o Pandas criou. E o outro tipo de objeto típico do Pandas, além das séries, são os data frames, que são as tabelas, ou você pode também entender como planilhas, que elas são construídas a partir dos números das células, que vão ser os valores que vão ser alimentados nas células, de fato, que aí para esse exemplo que está destacado em vermelho, eu usei uma distribuição de números aleatórios do NumPy, essa distribuição 6 por 4, e aí note que ele vai converter 6 para 6 linhas e 4 para 4 colunas. Esse argumento index é onde a gente alimenta a série com os rótulos das linhas da tabela. Então, eu não só estou alimentando os valores da tabela, como também os nomes dos rótulos
das linhas e das colunas. Então, index são os rótulos das linhas e columns, né, o último argumento, são os rótulos das colunas. Então, para as linhas, eu forneci essa série datas, né, que é o que a gente criou ali anteriormente, como está destacado lá no amarelo. Essa mesma série datas eu estou fornecendo como os meus rótulos de linhas da tabela, no meu data frame. E columns eu estou simplesmente criando aí um string, né, de letras A, B, C e D. Então, ele vai entender, bom, como são 4 colunas, eu dei 4 letras, né, cada coluna vai ser uma letra dessa, um elemento dessa string. E aí vamos ver então algumas funções que existem no Pandas para a gente acessar, modificar e manipular dados desses data frames. Primeiro temos as funções index e columns, que, como intuitivamente, elas vão retornar as séries, né, de rótulos das linhas, né, com index, e as séries dos rótulos das colunas com columns. Então, se eu chamar, né, para aquele objeto de nome tabela que eu criei, né, do tipo dataframe, se eu chamar tabela.index, ele vai retornar aquela mesma série, né, do tipo datetime_index, que são as datas, né, que estão entrando como linhas na minha tabela, na minha data frame. E se eu chamar tabela.columns, ele vai retornar aquela lista, né, de letras da string que eu usei para criar, né, as colunas da minha tabela. Eu posso copiar, né, criar um novo objeto do tipo dataframe como cópia de um já existente com a função copy, como está destacado aí em verde. E eu posso exportar para um array do NumPy apenas os valores das células da minha data frame, né? Ignorando tudo que está nos rótulos das linhas e colunas. Pegar só os valores das células e exportar como um array bidimensional do NumPy. Então, se você perceber que ele vai manter aqui, ele vai pegar esses valores da primeira linha, se você observar, 0,46, menos 0,28, menos 1,5, e eles vão ser os valores da minha primeira coluna, minha primeira colchete, minha primeira série aí de colchetes para o meu array multidimensional do NumPy. Temos a possibilidade de transpor a nossa tabela. Se eu fizesse aqui tabela.t maiúsculo, eu criaria uma versão transposta dessa tabela, né? Linhas e colunas iriam trocar de posição. E temos essas funções sort para ordenar, né, os elementos da data frame em ordem crescente. Então, temos as variantes de sort index, que vai colocar ou as linhas ou as colunas em ordem crescente. No caso, então, para as linhas, a gente usaria esse mesmo argumento axis, né, que a gente viu lá no NumPy, igual a 0, e para as colunas, axis igual a 1. E note que eu usei esse argumento aí, ascending false, né, o padrão dele é true, porque o padrão dele é colocar em ordem crescente. Como eu coloquei ascending false, ele vai fazer o oposto e colocar as minhas colunas em ordem decrescente. Então, antes a tabela que ia as colunas A, B, C e D, agora está na ordem D, C, B e A. E a outra variante de sort é o sort values, que a gente vai selecionar uma das colunas e essa função vai simplesmente colocar os elementos das células dessa coluna em ordem crescente. Então, percebe, né, de cima para baixo. Então, a partir da primeira linha, começa com o valor mais negativo da coluna B, e à medida que, né, vão passando as linhas, ele vai indo até o valor, né, de maior valor absoluto, o valor mais positivo. Para o acesso, né, dos elementos do data frame, a gente continua usando aquela lógica dos colchetes, porém a grande pegada do Pandas é que a gente pode acessar, né, uma linha ou uma coluna pelo nome do rótulo dessa linha ou coluna. Então, se eu fizer tabela e entre colchetes A, né, que é o nome da minha coluna A, ele vai imprimir na tela, né, os elementos da coluna A. E note que isso é útil não só para imprimir na tela, né, mas também se eu quisesse, por exemplo, criar uma série, um array, e que tivesse só os elementos dessa coluna A. Eu poderia fazer o acesso dessa forma. E também não só acesso, como também eu posso atribuir, né, alterar os valores dessa coluna A, acessando eles dessa forma. Mas então, né, note que isso vai ser uma sequência, não é um valor único, já que eu estou acessando o rótulo de uma coluna inteira.
O nosso processo a nossa operação de slicing, que a gente viu lá para o NumPy, ainda é aplicável aqui para os objetos do tipo DataFrame do Pandas. Com a mesma lógica, né, o número que está antes dos dois pontos é o primeiro índice do nosso corte, né, do nosso recorte, e o número depois do sinal de dois pontos vai ser o índice a partir do qual vai ser ignorado. Então, esses índices para uma data frame do Pandas são aplicados às linhas do data frame. Então, quando eu faço tabela 0,2.3, como está destacado em verde, ele vai imprimir a partir da linha, da primeira linha, né, que tem o índice 0, lembrando na nossa lógica de índices no Python. Então, a partir da primeira linha, a partir da linha de índice 0, ele vai indo até, e quando chegar no índice 3, ele já vai ignorar. Então, ele vai imprimir as linhas de índice 0, 1, 2, ou seja, as três primeiras linhas. E temos também essa função lock, que está aí destacada em vermelho, e que permite a gente acessar as linhas e as colunas pelos índices, né, pelos elementos. Então, no caso, a gente consegue fazer esse acesso. Por exemplo, se eu quiser a primeira célula da tabela, eu estou usando essa função lock com o primeiro elemento da minha série datas, né, que é a série que forma lá as minhas linhas, e designando que eu quero procurar na coluna A. Então, ele vai me imprimir na tela o meu primeiro o valor da célula que está lá na primeira linha, na primeira coluna. E existe, né, para os dataframes do Pandas, uma coisa chamada de indexação booleana, que eu posso fazer o acesso, né, de partes da minha tabela usando uma operação de comparação, que normalmente, né, a gente aprendeu lá no nosso módulo de introdução ao Python, que isso retornaria um booleano, né, um verdadeiro ou falso. Por exemplo, coluna A da tabela maior que zero. Isso é uma operação que normalmente retorna um booleano. Mas no dataframe do Pandas, ele vai entender isso como imprima para mim, retorne para mim as linhas da tabela cujos valores que estão na coluna A são maiores que zero, né, são positivos. Então, o resultado, né, desse comando é isso aí que ele está mostrando na tela. Ele vai imprimir só as linhas cujos valores da coluna A eram positivos. Todos os valores em que eram negativos lá na coluna A, ele vai simplesmente excluir aquelas linhas inteiras. Isso é muito útil se eu quiser criar, por exemplo, uma cópia da minha tabela, mas que tenha apenas algumas linhas dessa tabela, vou excluir certas linhas baseadas num determinado critério. A gente vai ver no final da aula um exemplo bem legal disso. E se eu posso também usar essa indexação booleana pegando qualquer item da minha tabela maior que zero, mas aí o que ele vai fazer não vai ser sair excluindo, já que não existe nenhuma linha que só tenha valores positivos. O que ele vai fazer então é retornar para a gente uma tabela com todas as linhas e colunas, mas onde teria os valores menores que zero, ele vai substituir tudo pelo not a number, né? Pelos nossos valores, o indicador de valor inválido. E, além de acessar e poder modificar os valores dos elementos das células dessa tabela, dessa planilha, a gente pode também incluir, né, colunas a mais nela. Isso é feito muito similar da forma que é feita lá na linguagem R. Eu simplesmente vou definir, primeiro eu criei ali uma cópia, né, tabela 3 igual a cópia da tabela original, e eu defini essa tabela com índice E. Então, ele vai entender que eu estou criando uma nova coluna com nome E, já que se ela não existe, ela vai ser criada. E estou falando que os valores para essa coluna E vão ser esses dessa lista de strings que eu estou fornecendo. Chuva, sol, 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 chuva, sol. Então, quando eu imprimir de novo a minha tabela 3, ele vai ter essa coluna a mais, que é a coluna E. E temos também outras funções de acessos de valores da minha data frame, que temos a função at, que vai funcionar similarmente ao lock. Eu posso pegar o nome da variável de um rótulo, o nome de uma coluna,
e alterar diretamente o valor que está nessa posição dada. Então, no caso, como eu estou pegando o primeiro índice do meu index datas e a minha primeira coluna, que é A, eu estou alterando o valor da primeira célula da minha tabela, né, a célula que está na primeira linha e na primeira coluna, para 0. Na segunda linha que está aí destacada em vermelho, eu estou usando esse iet, que é um et usando os índices, né? Não mais eu estou usando rótulos, estou usando diretamente os índices, de forma que, né, o primeiro índice é o da linha e o segundo o da coluna. Então, iet 01, eu estou alterando o valor do elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, né? Lembrando que a contagem de índices no Python começa do 0. Então, a primeira linha é a linha 0 e a segunda coluna é a coluna 1. Então, com isso, estou mudando o valor que está lá na primeira linha, coluna B, para 0 também. E usando o lock também posso fazer essa alteração dos valores. Aqui eu estou usando o 2 pontos para indicar qualquer linha e a coluna D, e estou alterando todos esses valores para um array que tem o valor 5 para o número de elementos que for o tamanho da tabela. Então, lá na coluna D, ele vai colocar todos os valores com o valor de 5. E se eu tiver na minha data frame elementos, né, que estejam marcados com esse not a number, né, com esse valor numérico inválido, que pode ser, ou fui criar na minha tabela e deu alguma divisão por 0 em algum lugar, deu algum valor lá louco inválido, e aí o Pandas vai colocar aquilo como not a number. Ou então eu dei algum overflow em algum valor, ou quando eu fui ler esses dados de algum arquivo, veio algum caractere inválido que o Pandas não consegue ler, e aí então ele vai colocar aquilo como not a number. E eu posso, então, o Pandas ele tem, né, para os data frames, essas funções para você identificar todas as instâncias de not a number no seu data frame, e excluí-los da tabela com essa função dropNA, que está destacada em verde. Então, o que ele vai fazer é pegar todas as linhas que tiverem not a number e vai excluir essas linhas. Ou então, se eu não quiser me livrar das linhas inteiras, né, perder tanta informação, se eu só quiser tirar, botar outra coisa no lugar daqueles not a number, daqueles NaN, eu posso usar essa função fillNA, aí destacada em amarelo, e value igual a x, esse x vai ser o que ele vai substituir. Então, se eu quiser, eu poderia substituir por 0, por exemplo. Né? Nesse exemplo, está sendo tudo substituído por 5. Então, todas as partes da tabela que tiveram not a number, ele vai substituir pelo 5. E note, né, que ele vai converter esse valor para um flutuante. E a gente pode fazer algumas análises estatísticas no nosso data frame com essa função describe. E aí é muito similar mesmo à linguagem de programação R, para quem conhece. Para cada coluna, ele vai fazer uma contagem do número de elementos, né, o número de linhas total, o valor médio dessa coluna, esse STD que é o desvio padrão, tem os valores mínimos e máximos e valores dos quartis, né, os quartis de 25%, 50% e 75%. E tem também, eu posso calcular, né, se eu não quiser a média da coluna inteira, se eu quiser a média de uma linha, eu tenho essa função .min, em que o argumento dela vai ser o índice do eixo. Né? Então, lembrando que a gente tem 1 para linhas e 0 para colunas. Então, se eu fizer tabela.min 1, ele vai calcular os valores médios de cada linha da tabela. E eu posso também aplicar a cada célula desse data frame alguma função numérica lá do NumPy, por exemplo, uma função seno, uma função log, uma função exponencial, usando essa função apply. Então, tabela.apply e dentro dos parênteses a função matemática que eu quero aplicar. E ele vai aplicar isso para cada célula, né, do data frame.
Tem uma outra forma de criar, né, um data frame, né, sem ser com aqueles 3 argumentos, né, dos valores das células, rótulos das linhas, rótulos das tabelas, que é fazendo dessa forma aí, entre chaves, eu colocar qual vai ser o rótulo da primeira coluna, 2 pontos e a lista com os valores dessa coluna. Aí depois, vírgula, rótulo da segunda coluna, 2 pontos, os valores dessa segunda coluna. Ele vai criar do mesmo jeito, né? Se foi impressa, então, essa tabela chamada dados, vai ter, então, essas 4 colunas A, B, C e D. Os rótulos das linhas vão ser rótulos padrão, com os índices de 0 a 4, das 5 linhas. E, né, os valores de cada preenchidos em cada coluna vão ser esses das listas que eu forneci ali na construção. E então, depois, pode ser muito comum, né, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com tabelas de dados experimentais, a gente pode ter na nossa tabela algumas colunas que vão ter palavras que vão indicar algum tipo de grupamento dessas variáveis. Então, por exemplo, eu tenho aí essas colunas A e B. Na coluna A eu estou indicando quais dados são do tipo 1 e tipo 2. E na coluna B eu estou indicando quais medidas foram feitas a quente e a frio, por exemplo. E depois eu posso então usar essa função groupBy, que está aí destacada em amarelo, para eu, por exemplo, aplicar uma soma, né, das colunas numéricas C e D, só para as variáveis que tiverem lá na coluna A, tipo 1 ou tipo 2. Então eu posso fazer um grupamento pelos valores possíveis da coluna A, e ele vai aplicar a soma separado. Vou somar só o que for tipo 1 e vou somar só o que for tipo 2 nas nossas colunas numéricas C e D. Isso é bastante útil também, né, dependendo da sua aplicação, que você quer usar, fazer sua leitura de dados experimentais e ler lá no Python. A gente vai ver um exemplo legal no final da aula. E se eu tiver, né, 2 data frames no meu código que possuem alguma coluna em comum, né, uma coluna em comum, eu posso fazer um merge, né, desses 2 data frames, criar um data frame só, uma tabela só, usando a função merge, que vai ter como argumentos, aí como está destacado em amarelo, os nomes dos 2 data frames que eu quero juntar, né, glosar, e esse on vai ser o nome, né, o nome do rótulo da coluna que está em comum entre os dois. Então eu tenho essa coluna tipo, que é comum nesses 2 data frames A e B. Então eu quero fazer um merge de forma que a minha tabela resultante, minha data frame resultante, vai ter essa coluna tipo e as demais colunas que os 2 data frames que foram unidos já tinham antes, né, somadas umas às outras. Então você ter uma tabela única com todas as minhas informações num lugar só. E eu posso também fazer um pivoteamento dos meus dados, né? Nesse caso que eu tenho 2 ou mais colunas que vão ter informações de strings, né, de palavras descrevendo alguma categoria, né, dos dados, eu posso então ordenar essa data frame por essas categorias. Então, se eu usar essa função pivotable com o nome original, né, do meu data frame, qual coluna eu vou deixar como numérica e colocar quais colunas de categorias vão ficar como linhas e quais colunas de categorias vão ficar como colunas, eu vou ter esse resultado, por exemplo, para esse data frame dados, que, né, o meu index vai ser agora a coluna A, então vai ser tipo 1 e tipo 2, e as minhas colunas vão ser as categorias da coluna B, quente e frio. E aí, né, a minha coluna D agora, que eram valores numéricos, vão estar organizadas, né, para linhas da coluna A e colunas da coluna B, original. E, assim como no NumPy, a gente também pode ler e salvar informações dos objetos do Panda em um arquivo. No caso do Pandas, você pode exportar os dados dele para um CSV ou para uma planilha de Excel diretamente, naquele formato do Excel de XLSX, com essas funções toCSV ou toExcel. Então, lá tem o meu objeto do tipo data frame, chamado dados,
Então eu posso simplesmente colocar dados.toCSV e o nome do arquivo onde eu quero salvar. E não precisa ser um arquivo existente, eu vou criar esse arquivo novo com as informações do meu dataframe. E no caso, inclusive, da exportação para Excel, para o formato XLS, eu posso, inclusive, dar como aí argumento, como está destacado em verde, em qual aba, em qual sheet da minha planilha de Excel eu vou salvar esse dataframe. Então, se for, por exemplo, um arquivo que já existe, uma planilha de Excel que você já tem, você pode, com isso, criar uma nova sheet que vai receber esses dados que você obteve, construiu no Python usando pandas. E tem também o caminho contrário, que é você fazer a leitura de um CSV ou a leitura de uma planilha de Excel, com as funções read CSV e read Excel. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, eu tenho, vamos supor, um CSV que veio do meu simulador lá, de processo. Eu tenho lá o meu software de engenharia que gerou esses dados no arquivo CSV da minha simulação, e eu quero jogar eles no Python para fazer algum tipo de manipulação, alguma conta. Eu posso plotar eles, a gente vai ver na próxima aula como é que a gente pode criar gráficos no Python e fazer diversas análises desses dados. Então, não vamos ver a parte dos gráficos ainda, mas se eu tenho um CSV, eu posso fazer a importação deles com um dataframe no Pandas, usando essa função readCSV, e depois eu posso pegar partes, colunas específicas desse CSV, dessa dataframe que eu criei com Pandas, e transformá-las num array do NumPy, e depois fazer diversas operações matemáticas com esses arrays. Então, tem muitas possibilidades, usando assim os dois pacotes em conjunto, e depois ainda o Matplotlib, que a gente vai ver no módulo seguinte. Então, antes de encerrar esse módulo, vamos passar lá para o Google Colabs, que eu tenho aqui. Vamos reconectar, que minha conexão caiu. Lá no primeiro módulo, eu tinha falado que a gente tem esse símbolozinho aqui de pastinha, em que a gente pode criar pastas aqui de arquivos. Então, eu criei essa nova pasta Aulas Academy. Então, se você clicar aqui no botão direito, tem essa opção de nova pasta. E para essa pasta, tem aqui nesses 3 pontinhos a opção de Upload. E o que eu fiz foi enviar um arquivo que eu tinha aqui no meu computador, que é esse arquivo TXT. Se a gente for ver aqui como ele era originalmente, apesar dele ser um formato TXT, na verdade ele é um arquivo de variáveis separadas por vírgulas. Ele está funcionando exatamente como um CSV. Então, mostrando aqui para vocês que o formato em si do arquivo nem é tão importante. O importante é que as variáveis, que os dados sejam todos separados por vírgulas aqui dentro. Ele está funcionando como um CSV. Então, eu tenho esse monte de dados experimentais de diversos artigos que eu estava analisando, de artigos científicos, que eu separei aqui por essa coluna fonte. Então, tem diversas fontes aqui de diversos autores de artigos, e para cada artigo desse que eu analisei, eu extraí os dados. Alguns dados aqui tem número de Reynolds, tem número de Weber, tem relação de densidades de fase líquida e fase gasosa, tem número de Froude, tem um monte de dados experimentais que eu tudo reuni aqui nesse CSV. E agora então eu vou mandar ele para o Python para a gente fazer algumas análises em cima dele. Deixa eu fechar isso daqui. Bom, então tem aqui minha pastinha, Aulas Academy, aqui na root, do Google Colabs, onde eu fiz o meu upload. Então vamos dar uma olhada aqui no código. Primeira coisa que eu fiz foi importar o NumPy e o Pandas, e aí usei essa função readCSV. Note que aqui então eu dei o caminho direitinho de onde está o meu arquivo aqui no meu sistema de pastas. E se você não estiver usando o Google Colabs, se você estiver na sua máquina, atente-se aqui a dar o caminho exato do seu arquivo que vai ser lido, em relação a onde está o seu arquivo .py, onde está o seu script de Python.
Então, por exemplo, se o seu script .py estiver na mesma pasta que o seu arquivo CSV que você vai ler, então você não precisa dar aqui o nome da página, você só dá o nome do arquivo direto. Se ele tiver duas pastas antes, você pode usar aquela lógica, né, de terminal, que colocar, né, dois pontinhos, barra o nome do arquivo, né, indicando que ele vai ter que voltar duas pastas para achar esse arquivo. Então, lembre-se de dar aqui o caminho exato de onde está o seu arquivo que vai ser lido. Então aqui, né, no Google Colabs eu criei aquela pastinha Aulas Academy, onde eu fiz o upload do arquivo. Então estou pedindo para ele ler o arquivo lá. E isso vai ser a nossa data frame, né, aqui do Pandas. E, né, usei a função head, que é uma função que ela vai imprimir na tela as n primeiras linhas da tabela. Então, com essa função head, estou pedindo para ela imprimir as 5 primeiras linhas, só para a gente ver que realmente a leitura foi feita com sucesso. Então, o Pandas leu aquele meu arquivo CSV, ele separou as mesmas colunas que eu tinha lá dos meus dados experimentais e, né, ele não tem nenhum rótulo aqui de linhas porque o meu arquivo original, né, não tinha nenhum rótulo de linhas, mas tem tudo aqui separado por colunas, né, cada fonte, né, dos dados experimentais e cada dado que eu extraí de cada artigo. Depois, em seguida, né, criei aqui uma nova célula de código, como é aquele esquema que a gente pode fazer aqui no Colabs, e usei a função dados.describe. E aqui, então, ele fez uma varredura de toda a minha data frame, né, ele tem 312 linhas, né, cada coluna dessa, e para cada coluna numérica, ele fez, né, essa análise de quais eram os valores médios daqui da razão de densidade, da razão de viscosidade, do Reynolds do gás, do Reynolds do líquido, quais eram os desvios padrão, né? Então tem, nossa, esse aqui está bem alto. Tem algumas colunas aqui com desvios bem altos, esse aqui está até um desvio padrão maior que a média, olha só, esses dados seriam bem ruins para usar numa regressão, por exemplo. Temos aqui, então, o valor mínimo, né, dessa coluna, de cada coluna, e os quartis, 25, 50, 75% e os valores máximos de cada coluna. E aí, criei aqui uma nova célula de código e usei aquela função group by. O que eu estou pedindo para o Pandas fazer aqui agora? Bom, para cada tipo de categoria lá de fonte... Eita, tá pedindo tanto, sou um robô. Para cada categoria de fonte, né, que era aquelas fontes de dados experimentais, os artigos científicos que eu li, ele vai, então, calcular qual é o valor máximo de cada coluna para cada fonte. Então, tá vendo que aqui com o Group By ele separou, né, por fonte qual é o valor de razão de densidades máximo para esse artigo do autor Bertodano. Qual é o valor de razão de densidades máximo para esse artigo do autor Okawa Erol. Então, fez isso para cada coluna da minha tabela, essa análise de qual o valor máximo para cada categoria de fonte, né? Lembrando que eu tenho aqui essa coluna fonte está com dados categóricos. E, por fim, veja aqui que eu criei uma nova data frame que ela vai receber, note aqui aquela indexação booleana que a gente viu. Essa data frame dados Savan, ela vai receber da data frame dados original aquelas cuja coluna de fonte forem iguais a Savan. Ou seja, ele vai pegar só os dados da fonte do artigo do autor Savan. Então, percebe que a utilidade dessa função do Group By? Então, com isso, né, tem aqui a minha nova data frame, que agora só tem os dados experimentais do artigo do Savan. E criei aqui um array do NumPy para número de Reynolds, em que estou aqui fazendo aquele meu acesso, né, que o Pandas permite, né, por rótulo. Estou pegando só a coluna chamada Reynolds Gás, né? Lembrando que a gente tem essa coluna aqui no nosso data frame. Então, só os valores da coluna Reynolds do gás para os dados do Savan, eu estou atribuindo a esse array do NumPy chamado Reynolds. E aí eu posso usar depois esse array para fazer
continhas, né, operações normais que eu faria como qualquer array do NumPy. Ele agora passou a ser um array do NumPy como outro qualquer. Então fiz aqui uma divisão, estou usando aqui a função power, que é a potenciação do NumPy, né? Não confundir, porque o Python tem a função pow, né, P-O-W, que é uma função nativa, mas o NumPy ela não se chama pow, ela se chama power. Então toma cuidado com isso. E estou usando aqui a função de saveTXT do NumPy. Gerei aqui, calculei aqui uns fatores de atrito, de fanning, né, usando a equação de Blauss para cada valor desse de Reynolds do gás. E estou salvando esses valores, né, na minha mesma pastinha lá, Aulas Academy, salvando tudo isso num arquivo CSV, desses meus dois arrays, né, como a gente viu na aula de NumPy, Reynolds e fricção, e dizendo que eles são, né, separados por vírgulas, no arquivo CSV. E estou também imprimindo aqui na tela qual vai ser o valor médio desse meu array de fricção, usando a função min, né, do NumPy. Então vamos gerar isso aqui de novo. E se a gente for checar lá nossa pastinha Aulas Academy, agora eu tenho o meu arquivo resultados CSV, no qual ele imprimiu aqui todos os meus valores. Estão vendo aqui como isso foi impresso no meu arquivo CSV? Ele não separou os meus dois arrays do NumPy como duas colunas, ele fez como duas linhas. Então, cada valor de Reynolds do meu arquivo do NumPy, ele está como linhas, e cada valor do meu array de fator de atrito está como os valores de linhas aqui. Então, atenção com essa passagem de NumPy para pandas e pandas para NumPy. O NumPy, esse array que quando ele extraiu do pandas, ele transformou aquela coluna em uma linha, ele trocou o índice. Então, muita atenção para isso. Se você quiser trocar essa orientação, você pode fazer um reshape, né, aquela função reshape que a gente viu na aula de NumPy, você pode fazer uma transposta, que é aquela função transposta lá do pandas. Então, isso. Vamos aqui voltar para a apresentação para encerrar essa aula. Mais uma vez, né, as referências aqui que a gente usou como fonte para essa aula. Temos aqui, né, o livro do Nagar, temos aqui esse Oliphant foi o cara que desenvolveu o NumPy, né, é o desenvolvedor original do NumPy. E temos também várias dessas referências estão na própria página de documentação do SciPy. Então são boas referências também para quem quer aprender um pouco mais sobre o contexto desses pacotes todos. Então, em resumo, nessa aula, nós vimos os pacotes NumPy e Pandas para manipulação e criação de vetores, matrizes e tabelas no Python. E a partir do próximo módulo, a gente vai ver o verdadeiro poder desses dois pacotes, porque a gente pode agora usá-los tanto para plotar gráficos, como também para aplicá-los em métodos numéricos. E aí sim é que a coisa vai ficar interessante para nós engenheiros. Então, espero que vocês tenham aprendido bem esses tópicos, gostado dessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato aí por esse QR Code que está aí na tela, que vai para o meu LinkedIn, ou para o QR Code que vai para o LinkedIn da Wiki Brasil, se vocês também quiserem estar em contato, saber mais sobre a Wiki Brasil. Então, muito obrigada e até o próximo módulo.